Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Irmãos, então, mais um dia do Senhor, nós também nos alegramos, nos lembramos, e a palavra de Deus nos revela que Deus se revelou a nós, e um dos títulos principais que Deus aprove ao Senhor se revelar, Deus se revelou e Deus é Pai, né? A primeira pessoa da divina Trindade é Deus o Pai, e de modo amplo Deus se revela também como um Pai nas Escrituras, é algo que nos dignifica também, né? Até coloquei ali uma citação de João Calvino, desse título sagrado, que eu creio que ele está se referindo ao título que é de Deus o Pai, e Deus se agradou em dar essa honra a nós, de sermos pais, de cumprirmos esse mandato, de propagarmos a espécie e também transmitimos valores, né? Pais transmitem valores, transmitem muitas coisas mais, né, que são valiosas, e muitas vezes o trabalho de um pai também é um trabalho de fé, como quase tudo que fazemos nessa vida, para colher lá na frente, às vezes um trabalho incompreendido. E Deus usa, né, os pais têm usado e vai continuar usando para a sua glória. Ok? Nós vamos então, na nossa lição também, na providência de Deus, falar daqui a pouco vamos dividir, né, depois da oração, em classes, mas a nossa lição vai falar também um pouco sobre a questão da disciplina, das censuras, e essa é uma atividade intimamente associada à paternidade. Intimamente associada à paternidade. E na verdade, irmãos, a própria figura paterna, a identidade paterna tem perdido muito com esse avanço cultural que tem denegrido o papel do pai de ser alguém que é instrumento de Deus para disciplinar os seus filhos. E então nós vemos que a Bíblia nos orienta a isso também, a disciplinarmos nossos filhos, e isso acaba afetando a sociedade, e a igreja também muitas vezes sofre quando nós, homens, especialmente os pais, nós não assumimos nossa posição paterna de direção, de governo amoroso, e às vezes é necessária rigidez ali para poder os nossos filhos colherem lá na frente isso. Às vezes hoje eles não vão valorizar. Hoje a gente vive numa cultura muito melindrosa, uma cultura muito ensimesmada, individualista, que é contra a família. Então, muitas vezes, essa atitude, essa atividade paterna, ela produz... alguns pais ficam preocupados, eu não vou disciplinar meu filho, ele vai ficar ressentido comigo, e não quero, eu tenho pouco tempo com meu filho, mas nós vemos que nunca foi assim. E não vemos isso na Bíblia, na palavra de Deus, não vemos isso na cultura, quando pais assumem o seu papel. Agora, você tem que saber que tanto você quanto o seu filho vão colher esses benefícios de você ser um pai fiel, de aplicar a boa disciplina do Senhor na sua casa, na sua família. Você vai colher no longo prazo, as gerações que virão, né, as descendências aí vão colher os frutos dessa atividade que fazemos hoje. Ok, irmãos, então vamos orar. Então, só me lembrando o nome dos missionários aqui para a gente orar, e pelos pais também, depois dividimos em classe. Certo. Ok, vamos orar então, irmãos. Senhor, nós estamos aqui nesse dia teu maravilhoso, o dia do Senhor, dia de alegria, porque é o dia da nossa vitória conquistada na cruz do Calvário, dia em que o Senhor conquistou a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus, a base ali na cruz do Calvário, a morte santa do nosso mediador, a morte bendita, a morte onde Ele suportou o nosso inferno em nosso lugar, nos amou, foi até o fim,
para nos reconciliar com o Senhor, nos fazer filhos amados, adotados na família. E assim nós também, nesse dia, nos alegramos, porque o Senhor tem nos chamado famílias, homens, tem dado essa vocação da paternidade, essa possibilidade de exercer esse dom, de transmitir, propagar a espécie, de transmitir a cultura, transmitir a aliança, os mandatos do Senhor. Como a tua palavra diz, que os pais devem ensinar pelo caminho, por onde andarem, falar da palavra, ou seja, é uma palavra que a criança é ensinada, ela pergunta, a palavra de Deus nos diz para ensinarmos os filhos, pelo caminho, onde for, onde estivermos, nos apontando, ó Pai, para que sim, nós cremos, é possível cumprir essa vocação no dia a dia, naturalmente, em meio aos afazeres, dentro das oportunidades que o Senhor nos dá. Assim, abençoa, Pai, os pais da nossa igreja, abençoa todos os pais nesse dia, que o Teu Espírito capacite esses a quem o Senhor deu autoridade no lar, esses que foram constituídos pelo Senhor cabeça das suas casas, aqueles que exercem o governo do lar, que o Senhor abençoe, especialmente os pais cristãos, ó Senhor, que sejam pastores na sua casa, que conduzam as suas famílias na adoração pessoal, familiar e pública, que haja então uma santa atividade destes pais e que eles venham se alegrar em servir a Ti, em colher os frutos, em fazer o bem aos seus filhos, mesmo que os filhos não entendam ou não reconheçam, que sejam fiéis e que perseverem, ó Pai, nas suas funções dadas pelo Senhor. E assim, ó Deus, que toda glória seja ao Senhor por essa bênção. E também nesse momento te pedimos pela vida dos missionários espalhados por toda a terra, que tem essa vocação também de serem pais espirituais, de anunciar o Evangelho, de serem instrumentos Teus para que vidas venham conhecer a Cristo, nascer de novo, serem feitos filhos de Deus. E por isso, ó Deus, oramos por Helder, missionário, onde ele estiver, onde o Senhor o levar, onde ele está nesse momento. Abençoa, ó Deus, aqueles que têm ouvido a pregação, a congregação, o campo, o ponto de pregação que o Senhor tem lhe colocado, juntamente com a sua família, irmã Soraya, Soraya Nunes, seu filho Vitor. Abençoa, Pai, esses irmãos, que o Teu reino venha aos seus corações, mais e mais. Que eles venham ser tão somente instrumentos para o Senhor usá-los e que vidas venham poder ser alcançadas ali pela Tua vontade soberana, usando-os como instrumentos da Tua graça, como modelos, exemplos de seguidores de Cristo, e que assim o Teu santo nome seja exaltado e bendito nessa família, e em todos os missionários, ó Pai, que temos orado nesses dias. Sustenta, ó Pai, abençoa, capacita-os a cumprir sua missão, e que o Senhor confirme-os mais e mais, que eles não venham, de fato, a retroceder, mas avançar para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino na terra. Assim, levanta mais e mais pregadores, missionários, famílias para Te servir no campo, e também capacita as igrejas, fortalece as igrejas, para que possamos também, já contribuímos de alguma maneira, mas diretamente plantando campos, abrindo frentes missionárias, nos vendo também, ó Deus, onde estamos aqui, como devemos nos ver, como uma igreja também que cumpre a grande comissão, que é missionária por natureza, que possamos assim assumir também nossas funções na evangelização, no cumprimento da grande comissão. Assim, derrama o Teu Espírito para que possamos ser capacitados a essa obra do Senhor, abre portas e vem o Teu reino aqui em Alagoinhas, onde o Senhor nos levar. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos dividir em classes então. Certo.
Meus irmãos, mais uma vez graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, nos abençoando. Irmãos, então, nós vamos retomar aqui os nossos estudos na confissão de fé. Nós já estamos bem avançados, não vai demorar muito para acabarmos toda a confissão, né, esse projeto que começamos lá atrás. É fundamental, né, esse conhecimento que precisamos ter, é chave para a nossa boa leitura das Escrituras, conhecer esses documentos. Então, nós chegamos a um novo capítulo, um novo capítulo da confissão, que é o capítulo 90, perdão, não é o capítulo 99, não. A nossa aula é a 99, mas o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 30 da confissão de fé, que tem por título das censuras eclesiásticas. Ou seja, disciplina, né? Mais uma vez, eu já tenho falado um pouco aqui sobre esse assunto, nas quintas-feiras, em outras ocasiões, mas nós vamos ver hoje à luz da confissão de fé. Mas nós vamos ler os textos bíblicos antes, ok? Vamos ler os textos da Palavra de Deus. Eu tenho eles aqui, então eu vou ler. O tempo é curto, irmãos, é por isso que eu leio na sequência aqui, mas o irmão pode anotar ou tentar abrir um dos textos, mas eu vou citá-los aqui e lê-los. São os textos que a primeira seção do capítulo 30 apresenta. Isaías 9, 6 a 7, 1 Timóteo 5, 17, 1 Tessalonicenses 5, 12, Atos 20, 17, Atos 20, 28 e 1 Coríntios 12, 28. Então, Isaías 9, de 6 a 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Tessalonicenses 5, 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então esses versículos são citados na nossa confissão. A primeira seção é bem breve, mas muito interessante. Ela diz o seguinte: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo na mão dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Irmãos, então, nós temos governo. E o governo da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. Jesus Cristo, então, é o cabeça da igreja. Nós não estamos desgovernados. Não falta governo à igreja do Senhor. E Cristo, então, é esse governante da sua igreja, ok? Então a confissão de fé começa dizendo isso. E nós já falamos no capítulo do anticristo que é um pecado terrível alguém querer se colocar no lugar de Cristo para governar a igreja. Isso é um pecado terrível. Nós devemos ter muito zelo, muito cuidado, tremor diante dessas coisas, porque para não querer assumir e nos colocar, até mesmo nós pastores, presbíteros, com todo o temor, cumprir as nossas funções, para não estarmos querendo assumir na igreja um lugar que não é o nosso. Cristo é o supremo pastor. Nós estamos aqui cumprindo a nossa vocação dentro das esferas que Ele nos dá, e nós vamos ver aqui que Ele faz isso.
Então, nenhum mero mortal deve buscar para si mesmo o título de cabeça da igreja, quando as ações do nosso Senhor e o seu louvor e os seus apóstolos dão somente a ele esse título. Então, o nosso sistema de governo, ele é muito bíblico e sábio, e nós vamos ver aqui, ele vai falar disso, porque ele não dá a um homem essa autoridade, esse título. E aí, a confissão de fé, continuando, diz que esse Jesus que governa, ele instituiu um governo na mão de quem? Dos oficiais. Aí nós somos diferentes dos congregacionais, dos batistas, porque eles entendem que essa autoridade ela é exercida hoje com a igreja, a assembleia reunida, votando, né? Não é nem o próprio pastor. Então, a nossa doutrina, lemos os versículos lá, lemos que Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E aí depois foi citado versículos falando dos presbíteros, das autoridades. Nós lemos aí vários versículos desses que Deus estabeleceu na igreja como autoridade. Então, a confissão de fé diz que Cristo é rei, cabeça, governador, mas ele está no céu. Ele morreu, ressuscitou, ele está, corporalmente ele não está aqui, ele está espiritualmente. E esse Cristo ressurreto, esse Cristo glorificado, instituiu um governo na mão dos oficiais, governo distinto da magistratura civil. É por isso que o Supremo Concílio da IPB, nessa última reunião, disse, muita gente torce o nariz, não gosta, que essa questão de fechar a igreja é atribuição do conselho. Se o conselho entender que é uma crise, que é um governo, há um governo aqui, distinto do governo civil. Então, existe uma autoridade de Cristo, lá também, eles também exercem sua autoridade debaixo de Cristo e vão responder por aquilo que fazem, que não é de acordo com a vontade de Deus, mas aqui também na igreja existe governo, existe autoridades. Cristo deu essa autoridade na mão dos oficiais, né, da igreja. Então, isso é muito interessante e nós vamos considerar. Essa é uma característica essencial da verdadeira igreja, a presença de um governo estabelecido. Essa é uma característica, então, segundo a teologia reformada clássica, segundo a confissão de fé, você olha para a igreja, você tem que ver o quê? Governo. Qual é o governo da igreja? A Bíblia fala sobre governo de igreja? De autoridades? Fala. E a sua igreja, qual é o sistema de governo lá? Muita gente no meio evangélico, irmãos, tem igreja sendo plantada, igreja crescendo, espalhando pelo Brasil todo, rachando 1, 2, 3 vezes, e os membros, você chega para perguntar, não sabe nem como é que é o sistema de governo da igreja. A confusão aí no meio evangélico. As pessoas nunca pararam para entender como é que a igreja é governada. Dentro das nossas igrejas também. Confusão, problema, às vezes atropelando, coisas fora de ordem. Tão somente porque as pessoas elas acham que a Bíblia é um reducionismo no meio evangélico. Elas só querem ouvir sobre... o pastor só prega sobre alguns assuntos. Né? Claro, a salvação que é central, importante, mas a Bíblia fala de governo na igreja, governo secular, fala de vários assuntos. E a nossa confissão de fé, então, as confissões reformadas, elas são mais amplas. Então, trata de governo de igreja. Sim, isso é importante, isso importa, isso é bíblico. Então, as pessoas, ao olhar para a igreja, se é uma coisa desgovernada, elas vão... Pronto, nós somos o quê? Né? Os novos bárbaros, né? É como o discurso do Bonerges Ribeiro, né? Eu estava vendo, ele fala, não somos horda. Aí eu fui bater lá no Google para ver o que é. É um bando desordenado de vândalos. Não somos caterva. Né? Então, já lá na década de 70, ele estava fazendo seu discurso lá na reunião do Supremo, como presidente eleito, porque é possível que ele já se defrontava com esse tipo de problema. A igreja, às vezes, parece que é uma horda, é uma coisa desorientada, desgovernada, e uma confusão. E não pense que as pessoas não percebem. As pessoas olham aí para milhões de igrejas que tem aí na beira de esquina, todo mundo é pastor, todo mundo manda, é muito cacique para pouco índio,
e cada um agora quer ser pastor e abre uma igreja nova. Não há respeito pela vocação. Isso gera uma resistência, um preconceito contra a igreja. Muita gente não quer pisar o pé dentro de uma igreja, porque somos conhecidos como um povo, lá fora, há vários preconceitos, né? Que somos ignorantes, um povo enganado, e quando tem governo, é assim, você está sendo enganado, por isso que você está numa igreja, e não entende o governo de Cristo. Então, esse governo é concebido para promover a pureza e a paz da igreja, e para impor a disciplina quando necessário. Então, o governo da igreja ele serve para isso, para que haja pureza doutrinária, fidelidade às Escrituras. Então, talvez esse problema que até afeta a nossa denominação, esse problema de desgoverno, esse problema de ideologias que tem entrado na igreja, feminismo e outras, porque o governo da igreja, claro que Cristo é o cabeça, mas ele tem que ser exercido para promover a pureza. Então, nessa vacância, nesse espaço, quando nós não cumprimos a nossa função de governo, essas coisas vão entrando dentro da igreja, e então a pureza da igreja é prejudicada. Então o próprio Senhor Jesus designou os magistrados civis lá fora, e o próprio Senhor Jesus deu a eles o poder da espada, para poder governar, defender a vida e a liberdade. E na igreja, que não é o Estado, Deus também deu poder, que nós vamos ver, que não é da espada, mas é o poder das chaves, que nós vamos ver na Bíblia, os versículos, e vamos ver, então, que poder é esse, que autoridade é essa, que deve ser exercida na igreja, e a responsabilidade de pregar o Evangelho, administrar os sacramentos e prover o bem espiritual do povo é dado à igreja e não ao Estado. Então, o cuidado das almas, a pregação, a sua preparação espiritual para a eternidade, o seu conforto, o seu bem-estar, isso é uma tarefa, não é do Estado prover isso. Isso é uma tarefa, ele não pode cumprir. Ele não pode pregar o Evangelho, administrar os sacramentos, os meios de graça. Então, isso é dado à igreja. Ok? Irmãos, nesse ponto do governo, participações, perguntas, que eu já vou para a segunda sessão. É uma sessão bem curta, essa primeira. Então, nós vamos partir para a segunda sessão, que é a questão das chaves. Alguma questão? É simples, né? Eu creio que não há dificuldade com relação a isso. A segunda sessão, agora vamos falar desse poder das chaves. A sessão vai dizer o seguinte, depois vou ler os versículos. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino dos céus. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados. Vixe, pastor, que negócio é esse? Pastor tem poder, presbítero tem poder de reter e remitir. Que heresia é essa, né, da confissão de fé? Pastor tem esse poder aí, então é muito poderoso, né, esse poder de reter e remitir pecados, mas vamos entender. Então, a confissão de fé diz, em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, de fechar esse reino aos impenitentes. Vixe, pastor tem poder, presbítero, conselho, de lançar fora do reino pessoas, aos impenitentes, tanto pela palavra, como é que ele faz isso? Tanto pela palavra, quanto pelas censuras, de abri-la aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho, e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Vamos ver na Bíblia, onde é que está a base para essas declarações aí, bem fortes, né, que vamos considerar. Mateus 16, 19, Mateus 18, 17 e 18, Mateus 18, 17 e 18, João 20, 21 a 23, 2 Coríntios 2, 6 a 8, ok? Eu vou ler, os irmãos anotando aí, depois vendo, por questão de tempo a gente vai correndo aqui. Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 17 e 18. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. João 20, 21 a 23.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. 2 Coríntios 2, 6 a 8. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confrontá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Irmãos, esses textos das chaves foi dito aos apóstolos. Mas, então, nós podemos, por inferência sadia bíblica, como a confissão de fé diz sobre as autoridades, Jesus, ele primeiro, claro, deu essas chaves aos seus discípulos e, através deles, aos governantes oficiais que governam a igreja. Então, é dada uma autoridade aos oficiais, é dada uma tarefa de ligar e desligar, de reter ou perdoar os pecados, realizando julgamentos. Como é que faz isso? Realizando julgamentos para saber se os pecadores são impenitentes, sem arrependimento e ligados a Satanás, ou penitentes, arrependidos, libertados por Cristo. O que é que acontece? Na história da igreja, a Igreja Católica Romana, na Idade Média e no período da Reforma, distorceu esse ensino. De que maneira? A igreja diz, não, a gente tem o poder das chaves. Nós somos a igreja, temos esse poder. Então, a igreja tem um tesouro de méritos. Tem uns certos santos aí que eles foram tão santos, tiveram tantas boas obras, que eles ultrapassaram as obras que eram necessárias para eles irem para o céu. E tem um depósito na igreja, e a igreja tem a chave. Então, eu posso lhe vender uma indulgência. Você pode pagar, né, dar sua oferta aqui para a igreja. Então a igreja vai lá e abre o cofre de méritos, e aí lhe dá o perdão baseado, então, nessas indulgências. Certo? Então você vai ser livre do purgatório. Isso, irmãos, provocou a reforma protestante. Foi isso que Lutero viu, observou ali, e trouxe todo aquele protesto. Mas, ao mesmo tempo que a reforma rejeitou a visão católica romana, ela restaurou a visão bíblica adequada do poder das chaves. Então, o que é o poder das chaves? A disciplina. A disciplina eclesiástica. Esse é o poder das chaves. Esse é o poder da igreja, de, através dos seus oficiais, aos penitentes, os quebrantados, os penitentes, dizer, não, o irmão arrependido, né, está na comunhão, acolheu o irmão na comunhão. O irmão impenitente, disciplinar, Mateus 18, se não ouvir, diz à igreja, se não ouvir a igreja, considera o pagão e o publicano, expulsar, excomungar. Até, como vamos ver aqui, na esperança, como aconteceu lá na igreja de Corinto, daquele jovem que estava cometendo incesto com a sua madrasta, até na esperança de que essa pessoa se arrependa e volte. O que aconteceu lá. Então, esse poder, as pessoas, irmãos, hoje elas não têm essa... Eu sei que houve abusos, a igreja católica, igrejas heréticas, que abusam de poder, há um abuso de autoridade, mas existe uma igreja genuína, existe autoridades, existe um poder das chaves, existem pessoas constituídas por Deus para nos governar como igreja, para nos pastorear em nome de Cristo e para exercer essa função disciplinar. Se você anda em piedade, em arrependimento, essas autoridades vão dizer assim, meu irmão, continue firme, você está no caminho para o céu. Se você está no caminho de pecado, de obstinação, de desobediência, dizer não, está errado. Volte, meu irmão, se arrependa. E hoje a igreja parece que não pode exercer, nem isso mais não pode. Ninguém, a vida é minha, não abra a minha vida para pastor nenhum. O que eu faço não é dar conta de ninguém. E as pessoas, então, não querem entender esse princípio. Ok? Então,
existe uma maneira bíblica sadia de exercer essa autoridade, esse poder, e ele é real para nós, ele é bíblico. Ele é ser excomungado, você receber a desaprovação, a censura de um pastor, de um conselho fiel, que exerceu a sua função para o seu bem, e você não quis, e isso, irmãos, é gravíssimo. Isso, a Bíblia até coloca num peso de você ser excluído do reino dos céus, essa exclusão da igreja. E no passado as pessoas tinham esse temor, esse medo. Hoje está nem aí, há um desrespeito, uma desmoralização com a autoridade. E aí, não quer, tem outra igreja lá, tira o meu dízimo e tudo mais. Na verdade, hoje quem está sendo disciplinado é o pastor, né? Os pastores estão sendo disciplinados. Esse pastor, eu vou disciplinar ele, vou boicotar, não vou tirar o dízimo, vou me ausentar. Então, na verdade, quem está sendo disciplinado hoje é a igreja. Então, irmãos, nós precisamos restaurar isso, o poder das chaves. As pessoas têm que respeitar a autoridade, respeitar que existe, que o ofício, o oficial, é uma autoridade designada por Deus, eleita para o bem da igreja, que esses oficiais querem o seu bem. Caso, se você não se arrepender, for impenitente, até ali ele está fazendo o bem para você. Ok? Meu irmão, Diácono Luthier. Sim. Sim, o poder da espada, porque houve um momento que, desde o período de Constantino, embora ali era separado, eu creio, mas houve um momento de mistura de igreja e Estado. Né? A própria igreja romana é um Estado, né? Tem soldados lá e tudo. Então, houve guerras religiosas. Embora, quando você pensa assim, por exemplo, os reformados, né? Então, não tinha só reformado eclesiástico, pastor, tinha reformado, na época da Reforma, o cidadão da França, da Holanda, o cidadão da Inglaterra. Ele era um cidadão patriota e ele teve uma guerra religiosa, ele era contra o catolicismo, aquilo era uma opressão para o país dele, ele queria, e ele se alistava no exército e ia guerrear. Agora, isso não pode emanar de conselhos, né? Não deveria emanar da igreja oficial, como a igreja católica fez. Né? Então, tinha exércitos, oficialmente, tudo. Agora, as guerras ali em nome da religião, elas têm esses aspectos aí. Né? Então, quando os colonizadores vinham para o Brasil, para a América, a igreja vinha junto com as caravelas, vinha ao mesmo tempo que vinha os exércitos, vinha ali a igreja. Então, é uma coisa que misturou muito. Né? E, por exemplo, também, alguém era um herege. Então, o romanista que estava no Brasil, o português, ele olhava para um holandês como herege. Então, ele queria, pela guerra, subjugar aquele inimigo até matá-lo. Era misturado os motivos, tanto por ser um povo que estava disputando o território, mas por ser um herege protestante. Por ser um herege protestante. Então, houve uma mistura ali confusa, e o poder da espada ele foi aplicado erradamente, né, em alguns momentos. Deus é soberano, ele tem seus propósitos que a gente não entende, os porquês, mas houve na história as cruzadas. O que foram as cruzadas lá? O pessoal foi recuperar a Terra Santa. O pessoal era cavaleiros medievais que iam. Teve cruzadas com crianças, né? Morreram as crianças, mandaram um monte de crianças, que criam que Deus ia usar aquelas crianças, que eram inocentes, ia usar para conquistar lá a Terra Santa. Então teve muita guerra, uso de espada, sim, na questão dessa mistura, mas isso não foi uma leitura, um desvio, de fato, uma leitura equivocada, porque o reino é aquela questão do judeu. Né? O judeu esperava que o reino, o Messias, era um Davi guerreiro, um rei guerreiro. E o reino dos céus, então, ele é um reino que Jesus vai vir com a espada da sua boca, ele vai vir para governar, mas nessa fase do reino, nesse momento, esse reino, ele está dentro de nós, ele é espiritual, o seu poder, o seu estabelecimento é pela pregação, pelo subjugar dos corações, e então esse reino se expande, as pessoas entram nesse reino pela conversão e batismo, e agora o poder daqueles que estão dentro desse reino é um poder da pregação, um poder da disciplina,
Então, nós não podemos, como igreja, jamais infligir, né, às pessoas danos físicos, embora, há um tempo atrás, e na época também aconteceu isso, a pessoa perdia materialmente em ser expulsa da igreja. Era vergonhoso, as pessoas perdiam o crédito moral na sociedade, havia todo um vexame. Então, os reis não queriam ser excomungados da igreja católica, porque eles perdiam até influência política, tinha tudo isso aí. Então, há um dano, né, de você ser excomungado, perder a comunhão. Então, você, além de perder privilégios, então, às vezes você perde também na sua reputação, na sua vida pública, em meio à sociedade. Então, muita gente, até mesmo pessoas entram na igreja, não são convertidas, por causa de status, de honra, de social, né? E ao ser excomungados, isso vai contra, né? Algo que testifica contra a honradez daquela pessoa, ela ter sido excomungada da igreja, né? Tem um motivo, e isso deveria, né, causar uma tristeza, né? Algo desse tipo. Então, aconteceu isso. Presbítero.
PH, o nosso irmão Francisco, chegar para mim e dizer: olha, presbítero, o senhor, de uma forma não tão conveniente, fez isso aqui, que eu receba aquilo ali com amor, né? Um selo do irmão para comigo, para que ele querendo o meu bem, querendo que eu esteja cada vez mais me santificando para a honra e glória de Deus, para chegarmos naquele dia. Então, é um tema, assim, bem escorregadio para muitos, né? Um tema muito complicado para muitos, mas que deve ser tratado, que deve ser exposto, como o Senhor está colocando, para que nós tenhamos isso no nosso coração. E esperar que não chegue esse dia, jamais, que nós estejamos na glória, que não seja necessário, mas enxergando que nós tenhamos essa humildade. Então, irmãos, o que acontece? Quando a pessoa entra numa igreja, nós vivemos nessa era denominacional que é voluntária a entrada na igreja, excetuando os filhos, né, que já nascem na aliança e crescem ali naquele contexto eclesiástico. Então, eu quero crer que a pessoa que decide fazer parte de uma igreja, ela deve fazer a sua análise, considerar idôneos, né, os líderes, os oficiais, os presbíteros, o pastor da igreja, deve considerar. Ao mesmo tempo, é interessante que ele diz aqui no nosso guia de estudos, que até mesmo os oficiais mais piedosos da igreja, de forma alguma, são perfeitos, como todos sabemos. Mas eles são designados como porteiros, que, quando as circunstâncias o exigirem, às vezes fecham o reino em nome de Cristo. Então, o que acontece? As pessoas vêm para a igreja pequena como a nossa. É claro que a gente vai ver defeito uns dos outros. Você vai ver. Mas é uma pessoa idônea, é uma pessoa que é uma pessoa crente, que tem testemunho, que realmente é uma pessoa nascida de novo, que em meio ali, ele é uma pessoa imperfeita, mas que é um servo escolhido por Deus. Você vai ter que entender isso. Porque às vezes a pessoa diz: como é que ninguém pode me julgar, e então o pastor também tem defeito, o presbítero também faz isso ou aquilo. Mas se existe um governo de Cristo, e ele colocou na mão desses oficiais, ele vai usar pessoas imperfeitas. Ele vai usar. E ali a autoridade constituída. Assim como no Estado, na família, em qualquer lugar, a gente está no mundo, não existe pessoas que vão acertar sempre, ou ser 100% perfeito, em todos os modos, reações e ações, não vai ter. Porém, cabe aos oficiais da igreja a responsabilidade de julgar pela palavra de Deus, até onde for possível, quem vai para o céu e quem não vai. Então, por isso que devemos orar na eleição de oficiais. Os oficiais são pessoas que têm uma responsabilidade muito grande. É como eu disse, quem tem que dar hoje, quem está dando a temperatura, os pastores que estão, e presbíteros que tem que estar uma política espelhando o mundo, procurando aprovação, bajulando as pessoas para um lado e para o outro, para poder receber o like, né, do povo, para poder ele sobreviver, porque muita igreja pensa assim: pastor, a gente faz o favor de ele ter aqui, viu, de pagar seu salário. Se o senhor não fizer assim, desse jeito, assim, pé na bunda, vá para a rua, a gente lhe demite aqui. Então, muita gente tem esse pensamento invertido, né, quando, na verdade, o pastor é alguém que, se a igreja que elegeu, ou o presbitério que designou, quando ele foi para o seminário e foi vocacionado, é alguém que dá-se a entender que tem essa capacidade dada por Deus de julgar, de fazer esse julgamento junto com o seu conselho, com seus presbíteros. E esse testemunho do conselho da igreja, do pastor, pesa muito. Agora, não é que você tem que me agradar ou agradar os presbíteros, porque o nosso papel de julgamento é de acordo com a palavra. Eu não tenho que estar julgando as suas características particulares, de personalidade. O que eu quero saber é se você é fiel às Escrituras, se você é piedoso, se você tem vida com Deus particular, em família, se você é fiel à igreja. É isso que a gente está observando. E nós não vamos poder dar um voto para dizer que está tudo bem se não está. Nós não vamos fazer isso. E vai desagradar. Vai ser desagradável mesmo. Porque ninguém quer realmente receber uma palavra que... hoje a autoajuda, né? Toda essa autoajuda que está aí, as pessoas querem ser o quê? O pastor tem que ser um coaching. Vai, então, não, vamos lá, e você é vencedor, acredite em você, e tal. E a pessoa vive a vida toda errada.
Entendeu? Então, assim, nós não podemos, irmãos, isso não é a igreja de Cristo, isso aí. Perde a característica de uma verdadeira igreja, se isso acontecer. Então, os presbíteros da igreja guiam o corpo de Cristo ao determinar se alguém deve ser tratado como um irmão ou como um irmão em pecado, ou como o que Jesus chamou de gentil e publicano. Então, veja, você acha que eu gosto dessa responsabilidade aí? Não, é uma vocação, é ossos do ofício. Você acha que eu me agrado? Né? Às vezes a gente vê, aquele irmão não é crente, não, eu não gosto de... Eu tento evitar, quem está perto de mim que fale isso, ó, irmão, enquanto ele não for disciplinado, nós não podemos dizer nada. Mas é claro que às vezes é visível, o conselho tem que tratar as questões, porque essa responsabilidade aí é dada ao governo da igreja. Agora, se o irmão é procurado, ele se arrepende, muda, submete... Não, a gente não está aqui para... a gente está aqui para cumprir a nossa função, de chamar o irmão, de fato, a ordem, e para que, de fato, Deus seja glorificado, porque, de outra forma, o nome de Cristo não está sendo glorificado. Então, em certo sentido... Só um pouquinho, meu irmão Raimundo, lhe passo daqui a pouquinho. Então, em certo sentido, essa autoridade é dada aos oficiais, de reter ou remeter pecados, fechar o reino contra os impenitentes, certo? Isso é dado aos oficiais da igreja. Às vezes, pregar palavras duras e exercer a real disciplina. Ok? Então, tem que haver isso na igreja também. Então, só pregações, ou às vezes tem que ter essa pregação que é confrontadora, que é necessário, até porque a Bíblia faz isso conosco a cada momento. Diga lá, meu irmão Raimundo, pode falar. Se puder usar o microfone, ajuda também. Graça e paz, meu. Amém, meu irmão. Não levamos direto o problema imediato ao pastor. Porque desde que foi feita uma direção dentro da igreja, do diácono, presbítero e pastor. O diácono que olha a igreja, ele tem que levar o problema para o presbítero. Leva o problema para o presbítero. O presbítero, ele é o orientador do diácono de arranjar a testemunha, porque nós não podemos fazer acusação se não tem a testemunha. Nós só podemos fazer alguma coisa de a outro irmão que não está certo, está andando fora do limite da nossa agremiação, da igreja, se nós tivermos testemunha. Se nós não temos testemunha, não vai levar o problema nem para o presbítero e nem para o pastor. Porque já houve casos sobre 20 e tantos anos de igreja, eu já passei por vários desses casos, de eu levar o presbítero chamar a pessoa e duas testemunhas ou três. E tudo que se há na igreja, nós temos que ter testemunha para poder agir, para não deixar o pastor de maneira agressiva, quer dizer, acusar, fechar um ciclo de perversidade, né? Não é perversidade, o senhor está ali trabalhando com a Bíblia e eu trabalhando com os nossos adversários. Sim. Então, nós pode levar o problema ao pastor quando temos testemunho. Temos nós dois aqui. Houve um problema com a irmã ali, nós chegamos, vamos aqui. Vamos nós três. O presbítero está passando isso. Se o problema não é o presbítero, é o pastor, nós vamos direto. Porque aí nós estamos cuidando da disciplina da igreja. Sim. Primeiro, nós disciplina a igreja para levar o Senhor. E o Senhor é o verdadeiro chefe da disciplina. O Senhor que vai dizer certo ou errado, que é o juiz. O Senhor é o juiz. Ele vai dizer, chamar o camarada lá, não, então, pode sair. Sente aí e o Senhor vai chamar essa pessoa, explicar a ele que o Senhor a sua disciplina a ele.
Na verdade, existe até na nossa igreja, além da testemunha, assim, ninguém é disciplinado sem documento na nossa igreja, sem papel, certo? Não existe. Então, tem que colocar em ata, o conselho tem que reunir, tem todo um trâmite, todo um processo para poder, na nossa igreja, estabelecer um tribunal. As coisas têm toda uma ordem, né? Mas tem que ser feito aí quando chega a ocasião. E então, só para a gente passar aqui para a segunda parte, que é o propósito dessa disciplina, nessa sessão. Então, irmãos, claro que alguém pode ter uma vida externamente ordeira e não estar em verdadeira comunhão com Deus, então pode ter até a aprovação do pastor, do conselho. Outro, em algum momento, depois a gente vê pessoas que estavam no nosso meio, que apostataram, que se desviaram. Então, é claro que é possível acontecer isso. Mas, por outro lado, se alguém é contrário, rebelde, tem a clara desaprovação do conselho, isso é um indício muito ruim, certo? É um indício muito, muito ruim mesmo. Se vier a acontecer o caso da disciplina e da exclusão, então, sendo feito corretamente, tudo adequado, então isso é algo até perigosíssimo para o bem dessa alma, corre risco até dela ser um não convertido, um impenitente, e ela vai sofrer, se for um eleito que vai se arrepender, depois vai sofrer da disciplina de Deus, em algum momento vai voltar como filho pródigo, mas vai ter que comer das bolotas, né, dos porcos antes de acontecer isso. O propósito dessa disciplina, irmãos, e aí a pregação também, ele diz aqui, a pregação da palavra, também nós vamos percebendo onde estamos aí. Então a palavra, ela nos repreende, nos exorta, a gente vai vendo, à luz das escrituras, da leitura bíblica e da pregação, como é que está a minha relação com o pecado, se eu estou lutando, se eu tenho tido vitórias, e na relação com a comunhão. Então, é muito importante entender que essas ferramentas são disciplinares, elas vão nos mostrando. Então, essa temperatura espiritual, ela vai sendo dada pela nossa resposta à palavra, à leitura, à pregação, e também à supervisão do conselho, dos presbíteros, né, do pastor. Então, é importante, de fato, não é que eu quero só também, invertendo a coisa, eu vou bajular meu pastor, vou parecer ser muito bonzinho para ele, para poder ter aprovação, e então eu vou me sentir bem que estou indo para o céu. Também não é por aí. A questão é você fazer o que tem que ser feito, ser um crente fiel, e naturalmente o conselho vai lhe ver como um irmão zeloso, fiel, vai dar bom testemunho de você. Vai dizer, não, esse irmão aqui, como a gente pede carta de irmãos que vêm, não, pode receber, o irmão é um irmão zeloso, trabalha na igreja, é fiel, submisso às autoridades. Então a gente recebe o irmão com alegria, ele tem um testemunho lá de um conselho. Então, esse testemunho, embora não é ele que salva, mas dentro desse sistema de governo, do modo como Cristo age na igreja, ele tem o seu lugar, ele é importante, sim, para nós, certo? Então, o conselho usado por Deus, ele vai, né, dar a essa pessoa esse encorajamento, que não é do coach, né, para que ela, à luz da Bíblia, decida se está tudo bem com ela. Se ela tem... Então, o pastor, até a visita pastoral, não, está lendo a Bíblia, está fazendo culto doméstico, está entendendo a pregação, os estudos. Como é que está a vida espiritual? Está vencendo? Está lutando contra o pecado? Isso é disciplina, isso faz parte do processo. Isso tem a ver com essa questão do bem espiritual. E o propósito disso, né, dessa remoção aí, que chega no caso até de remover pecadores na igreja, é que até nesse momento é que eles se arrependam. Então, quando fechamos o reino, né, que é a linguagem das chaves aí, quando fechamos o reino usando as chaves para os impenitentes, até aí nesse momento, o propósito, meus irmãos, é que eles se arrependam. Quando eles se arrependem, aí tem a declaração do perdão. Não, irmão, você está arrependido, em nome de Cristo, a palavra de Deus diz que você está arrependido, você está perdoado, e nós cremos nisso. Então você abre o reino aos penitentes, né? Você é instrumento ali, os oficiais são instrumentos para trazer para a comunhão de volta, mesmo que ele seja excomungado. Se arrependeu, quer voltar, está arrependido, tem evidência, venha, está de volta, está acolhido no meio da igreja. Então não é o fim, a excomunhão não quer dizer que é o fim. Tem casos de apóstatas que vão e não voltam mais,
Mas mesmo na exclusão, o desejo é que aquele irmão caia em si. Que ele sinta que ele... Porque hoje as pessoas acham que não perde nada espiritualmente e não está na igreja. Ela foi excomungada, ela acha que não é irrelevante isso. Perdeu-se essa ideia do poder das chaves, que a Igreja Católica usou muito tempo para poder oprimir, causar terror, para poder exercer a autoridade usurpadora sobre a vida das pessoas. Mas essa autoridade, ela existe, ela é real, né? E a linguagem bíblica é de reter ou remover pecados, né? Então, a linguagem da confissão envolve não apenas o fechamento do reino, mas também a abertura. Quando a igreja recebe alguém, então o conselho recebe alguém na igreja, alguém arrependido, alguém que está se reconciliando com Cristo. Então, é um poder das chaves que está sendo exercido na igreja, certo? Que está ligado à pregação, ao ministério do Evangelho. Então, você prega o Evangelho, aí o irmão, a gente não tem aqui, na nossa igreja particularmente, não faz apelo, não é da tradição reformada, mas ali na porta, às vezes chega a pessoa, pastor, eu quero, quebrantado, às vezes eu quero congregar, quero fazer parte da igreja. Aí eu digo, é assim que faz, vai, e chega um momento que o conselho ouve a pessoa, ela é recebida. Então, irmãos, isso aí não é algo ordinário, comum, não, é um poder que é dado ao conselho, que também tem o inverso, como o presbítero Romeu falou, Deus me livre a acontecer, não é o que queremos, mas o irmão fica impenitente tal, também tem o poder de excluir, também da mesma maneira. A pessoa que entra tem que estar consciente disso, sim. E nós que estamos aqui recebendo, temos que estar conscientes disso, sim. Porque esse é o nosso dever de fidelidade à palavra do Senhor. Então, nós precisamos não apenas estudar isso que estamos estudando aqui, entender que isso, orar por isso, como o presbítero Romeu falou, e entender que isso é uma necessidade da igreja para a sua pureza, para o seu bom andamento. Isso é muito importante. Ok? A terceira sessão, só são 4, irmãos. Acho que a gente consegue terminar essa matéria aqui hoje, se Deus quiser. A terceira sessão diz o seguinte: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Então, o meio de ganhar o irmão ofensor pela Bíblia é a censura. Não é fazendo vista grossa, tolerando, dizendo que está tudo bem, coisa que é pecado do irmão. Abertamente é pecado do irmão. Não. A censura é o instrumento de Deus. Não é, não, vamos seguir aqui, vamos fazer um churrasco aqui, segue a vida. Não. A censura é um instrumento de Deus para chamar e ganhar os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Então, quando você é censurado, e aí a outra pessoa que está vendo ali, ela vai dizer, não, tenho que... Também eu estou vendo o irmão, não estou alegre porque o irmão está sendo censurado. Eu sei que eu estou no mesmo rumo. Se Deus não tiver misericórdia, eu vou fazer a mesma coisa. Para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. O pecado não tratado é um fermento. A linguagem da Bíblia é um fermento. Não há disciplina, aí vai... Todo mundo acha que pode tudo, que não vai acontecer nada, e que a igreja é em si mesmo, e vai afrouxando, e esse fermento vai corrompendo a massa. Para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Enquanto isso, Cristo está sendo zombado, desonrado. Os pagãos, isso aí é a igreja, essa confusão aí? Essa desordem aí, cada um faz o que quer? Para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seus selos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Tem o perigo até, se a igreja... Deus está dando oportunidade. Pregação, disciplina, não quer, o pessoal não quer mesmo. É possível Deus até, com a sua justiça, cair sobre a igreja, né, com a sua ira, por causa da violação do pacto. É o que vimos acontecer com Israel, quebrando a antiga aliança. Tem igrejas, lugares no mundo aí, que havia igreja que não tem mais, fechou, acabou a igreja evangélica. Norte da África, na região da Ásia Menor, na Turquia, aquelas cartas de Paulo, haviam igrejas ali. Cadê as igrejas ali daquela região?
Hoje o norte global, Europa, Estados Unidos, as igrejas estão demolindo igrejas lá. Está se acabando, o secularismo está reinando. Então, nós temos que entender que, às vezes, Deus, então, Ele permite aí, na sua ira, que aquela aliança pare de ser profanada com o fim ali daquela igreja. Se é para ficar profanando o nome de Deus, então Deus permite aí que aquilo chegue ao fim e envie os seus juízos. 1 Timóteo 5,20 diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então tem um caso aqui que é dado a dizer, repreenda para que os outros temam. Então, mostrando que a disciplina é útil para todo o corpo. 1 Timóteo 1,20: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, Paulo está citando o caso aí de dois, que ele diz, foi público, os entreguei a Satanás. Judas 23: salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, se não houver disciplina, a igreja vai degenerando, se misturando com o mundo, perdendo, deixa de ser sal, de ser luz do mundo. O pecado vai entrando pecado, e daqui a pouco o pecado grosseiro e hediondo fica impune. E esse fermento vai tomando conta. E o nome de Cristo é desonrado. Então a disciplina honra a Cristo. Às vezes, como o presbítero falou, muita gente, mas esse pastor tem defeito também, o conselho e tudo mais. Mas, meu irmão, a questão é que Deus estabeleceu autoridades. E a não disciplina, você acha que você não quer ser disciplinado, receber uma exortação. Mas você, para na hora de desonrar o nome de Cristo, de profanar o nome de Cristo, foi bem facinho, bem rapidinho. Então aquela disciplina tem um propósito de quê? De vindicar a honra de Cristo. Você publicamente desonrou a Cristo, todo mundo sabe, e fica por isso mesmo. Eu sei, irmãos, que tem casos que, se pegar o histórico, de que não houve a disciplina eclesiástica erradamente, por frouxidão. A gente não pode voltar para o passado e tudo. Eu creio, não muda isso que eu estou dizendo, que Deus foi lá e disciplinou. Eu creio que como Davi, Deus diz, eu perdoei Davi, mas Davi sofreu a disciplina de Deus. Não perdeu o reino e tal, Deus perdoou ele. Mas isso não quer dizer que os oficiais têm que entregar tudo à providência de Deus, não. Pelo contrário. O nosso papel é cumprir o nosso dever, disciplinar. Claro que tem os casos que são escorregadios, e que às vezes a gente não consegue ir lá, mas Deus vai tratar, porque Deus é Pai. Se for filho, ele vai sofrer por conta disso e vai se arrepender também pela ação de Deus. É o caso ali do filho pródigo. Ok? Então, sim, meu irmão. Quando Natan falou com Davi sobre a ovelhinha a única ovelhinha daquele moço, que ele relatou para ele disse, então mata este homem, que tomou a ovelhinha do outro. Sim. Mas ele não morreu. Ele não quê? Ele não disse que matava o homem Isso, a pena, é por isso que Deus não age com a gente com base na justiça. Davi deu a sentença justa, ele era um rei, ele tinha que julgar. Davi era o pastor. O rei, o Senhor é meu pastor, essa figura de pastor é aplicada aos reis também no Antigo Testamento. O rei era um pastor, Davi era um pastor de Israel. Cristo é um pastor rei. Então Davi tinha essa função de julgamento. Ele deu a sentença. Qual era a sentença para aquele negócio ali? Morte. Só que Deus não agiu com justiça, ele agiu com misericórdia. Porque Davi era penitente. Davi se arrependeu. Então, aí que está, que existe Cristo, é o pastor da igreja, é o cabeça. Isso é dado às autoridades aqui, o conselho, que são homens falhos, mas estão debaixo da autoridade de Cristo. E essa sentença, então, ela não leva em conta só a justiça, só a lei. Tem os atenuantes, tem a pessoa se arrependeu, não veio a público o caso.
Então, às vezes, não precisa publicar, porque foi um caso que não veio a público. Então, esse julgamento não está ao critério da pessoa. A pessoa ela quer se disciplinar. Então, o que acontece na igreja hoje? A pessoa ela mesma se exclui da Santa Ceia. Ela mesma quer se autodisciplinar. Não vem mais à igreja, sei lá o que elas estão fazendo aí hoje para se disciplinar. Mas o que acontece? As pessoas, não vou deixar o conselho me julgar, não, pastor nenhum, nem conselho. Ela acha que está indo só contra o pastor, ela está indo contra Cristo, que é o rei e cabeça da igreja, que estabeleceu governos na igreja. Agora, se você está numa igreja que você vai lá e você se submete, é como, por exemplo, tem alguns crimes que, segundo a Bíblia, é pena de morte. Assassinato, algumas coisas. Mas se alguém comete esse crime, ele está num país que não aplica a pena de morte, ele não é obrigado a ir lá e se matar. Se você está numa igreja que não disciplina, mas você chega e diz, eu pequei e errei e tal, mas não deu, você não tem culpa. Você, como membro, você honrou a Cristo. Você foi lá e se apresentou às autoridades. Porque a disciplina, irmãos, pressupõe que há um governo. Não é eu que me disciplino. É Cristo que vai me disciplinar e Ele vai usar, então, as autoridades. Então, tem muita gente que se autogere, autogoverna e que se torna até desigrejado, né? Porque não entende que existe uma autoridade pastoral, conciliar dos presbíteros. Né? Isso é muito ruim. Então, nós não cremos nisso, não, em autodisciplina, não. Nós cremos que você tem que submeter às autoridades constituídas, você gostando ou não, né, você tem que considerar isso, que é bíblico, e não ficar querendo se autodisciplinar. Tem casos e casos aí, como eu disse, de situações que você não teve a oportunidade de um presbítero experiente lhe exortar, de um conselho experiente tratar o seu problema. E ficou no passado, você se arrependeu e prescreveu. Você não vai voltar lá para tratar uma coisa que não trataram, mas que você tratou com Deus e tal, e a vida seguiu. Mas o nosso dever hoje, irmãos, aqui, diante dessa responsabilidade, é no que depender de nós, exercer o governo. Não deixar pendências, no que, né, tratar e não ficar deixando essas pendências. Só antes do presbítero. Isso, a disciplina aconteceu, né? Tanto aquele filho da gravidez, quanto depois, dentro da casa de Davi, Deus tratou com ele, através da confusão dentro da casa dele. Então, houve consequências disciplinares para Davi. Ele aprendeu a ser mais temente a Deus. Irmãos, se a gente peca e não acontece nada e não dá em nada, a gente não aprende a temer a Deus. Você tem um filho, ele faz tudo errado, e você é dando presente, é dando dinheiro, é dando mesada. Esse menino vai ser o quê na vida dele? Entende? Não vai dar certo isso, meu irmão. Então Deus ele não vai deixar você em rebeldia, em penitência, não vai deixar. E isso inclui também tanto pecados isolados, quanto todas ideologias, atitudes, reações. Se você está indo contra o que é a palavra de Deus, a doutrina bíblica de modo geral, você tem que saber que você está contra Deus. E aí você tem que se arrepender e vai ter toda a abertura para a comunhão e tudo mais mediante a tratativa. Mas não podemos ficar dando aval, aprovando quem está no erro e tudo mais. Agora, em amor, às vezes a pessoa não teve oportunidade de aprender, não teve ninguém para ajudá-la. Tem que adaptar o caso. Gabriel. Sim.
Sim. Até o presbítero, irmãos, eu estou aqui, eu estou ensinando o que está nas Escrituras e o que é ensino oficial da nossa igreja. Isso aqui, todos vocês estão munidos desse conhecimento. Então, o que acontece? Você, presbítero, até mesmo alguém que percebeu ali, você pode perguntar, irmão, você não sabe que a orientação da nossa igreja... O irmão, não estou sabendo que o irmão foi disciplinado. O irmão não sabe que a orientação da nossa igreja é que só quem pode excluir da comunhão é o conselho? O que está acontecendo, meu irmão, e tal, e tudo mais, né? Então, eu creio que cabe, sim. Essa é a orientação que estou trazendo aqui, que é bíblica, né? Que é pastoral. Então, esses ensinos aqui, eles podem ser aplicados, sim. Agora, o que acontece hoje é que a gente tem aqui um grupo... Eu fiz o cadastro de Calvinos, eu não sei hoje ainda quantos membros nós temos oficialmente, porque muitos irmãos vão entregar a ficha. Eu não sei quantos estão lá. Mas a gente não tem a contabilidade para saber exatamente, mas eu sei que está faltando muitos membros aqui, nesse momento. Geralmente eu acompanho, a gente tem às vezes umas 10 pessoas ali a mais ouvindo a transmissão. Por algum motivo elas estão ali ouvindo essa transmissão. Na semana, às vezes, tem 6 pessoas. Então, essas orientações, isso aqui é uma orientação oficial da IPB, que eu estou trazendo, da nossa confissão de fé. Juntamente com o que eu vou dizer na próxima sessão, que fala disso também, da gradação da disciplina, que ela tem uma gradatividade. A exclusão da ceia é a mais grave. Então, não é só que o irmão que não está ceando, ele está algum problema, não. Ele está num pecado hediondo. Ele mesmo se disciplinou e ele já está num grau de pecado nessa gradatividade, ele deve estar numa bagaceira grande. Porque, como eu vou mostrar aqui, há uma gradatividade, e esse é o ponto. Depois daí é só ser excomungado mesmo. Então, assim, o irmão está trazendo sobre si mesmo, né, uma disciplina gravíssima. Então tem que ver o que é que está acontecendo realmente, né? Tem que se saber. Eu tenho orientado, às vezes o que está acontecendo é que esse irmão já tem essa prática de outro lugar, ele já traz isso com ele, então ele está fazendo isso, não é porque ele está num pecado hediondo às vezes, mas está frio na fé, alguma coisa está acontecendo, mas aí entra também um aconselhamento, às vezes é um diálogo, que precisa ter abertura, entendeu? Realmente, irmãos, às vezes o nosso grau de intimidade, no sentido da amizade, ele pode variar, mas eu sou o pastor da igreja. Então, na hora que eu estiver lhe atendendo para um aconselhamento, eu sendo seu grande amigo ou não, eu vou lhe tratar como pastor, não vou usar a palavra profissional, porque o pastor ele é um vocacionado, né? Mas eu vou lhe tratar pastoralmente. Você pode ser o irmão mais chegado que eu tenho aqui, ou um irmão que não tão chegado, mais distante. Na hora que você diz, não, pastor, eu preciso conversar com o senhor sobre um aconselhamento e tal, eu vou orar, eu vou tratar aquilo ali com toda a reverência e vou lhe ouvir como um pastor. Então não importa se eu sou seu amigão ou se não sou, não tem nada a ver, irmãos, uma coisa com a outra. Se você tem simpatia por mim ou não tem, é a autoridade que Deus lhe constituiu. É bom quando você tem uma grande amizade com o seu pastor, ele lhe entende mais, ele anda... Sim, é bom. Graças a Deus, você tem essa oportunidade, é bom também. Não estou dizendo que você não tenha, não. Mas até mesmo esse pastor que é seu amigo, ele tem que ter cuidado para naquele momento ali, se você pecou e é algo que ele tem que lhe repreender, manifestar para você a gravidade daquele pecado. E aí, não, mas apontar o caminho do arrependimento. Então, essa barreira aí tem que ser rompida, né? Então, tem que se romper isso aí. Em nome, agora a gente não tem, eu até falo às vezes para alguns irmãos que me procuram, a gente não tem um gabinete pastoral, às vezes são coisas, né, particulares, a gente às vezes conversa aqui no meio, às vezes até mesmo alguém vem em outro horário, mas aí tem a minha que está limpando, alguém está aqui fazendo, então a pessoa quer falar uma coisa mais reservada. A gente tem essa dificuldade aí de encaixar, né, essa questão. Mas a gente tem que superar dificuldades, encontrar meios e caminhos. Certo? Tem que vencer para o bem da igreja. O tempo hoje é corrido, né? As pessoas não têm muito tempo também. Ok? Irmãos, então, a terceira sessão, só para concluir ela e para a quarta, para a gente concluir, e findar aqui, então, a nossa exposição dessa manhã, a disciplina, então, é para restaurar, para vindicar a honra de Cristo, às vezes também para Deus fazer justiça,
a justiça pode cair sobre a igreja se ela permitir que o pacto divino e os seus selos sejam profanados. Deus fica insatisfeito com igrejas que toleram o pecado. Então a gente não pode ficar se iludindo, achando que está agradando a Deus. E isso, irmãos, na vida particular também nossa. Faça exame constante. Você está tolerando algum pecado na sua vida? Você é que fica se iludindo que, claro que existe a justificação, Deus foi pago, mas Deus é como o caso de Davi. Deus perdoou Davi, mas ele ficou insatisfeito e manifestou aquilo na disciplina. Então nós precisamos entender, estamos aqui dominicalmente, para estar lembrando disso mesmo. Você está aqui para isso mesmo, para ser lembrado que se você está num pecado não arrependido, você, eu, todos nós, não estamos agradando a Deus ali, naquela área, naquele ponto. Mas Deus não nos rejeita, porque somos filhos. Mas você está aqui para ouvir justamente isso, que Deus quer que você lute contra aquela área ali, aquele ponto. Você tem que melhorar, você tem que fortalecer o seu compromisso com Deus, sua piedade, sua santidade. Você precisa, então, considerar isso. E a igreja, corporativamente, é a mesma coisa. Se nós, como igreja, permitimos pecadores impenitentes participar da ceia, o irmão está lá impenitente, brigado com todo mundo. Não vem à igreja, aí no dia da ceia vem e participa. Isso vai envergonhando, irmãos, o evangelho. Isso não é, porque a ceia tem uma comunicação profunda de comunhão, de perdão, de comunhão com Deus, com os irmãos. A pessoa vem, ela está comendo juízo, né, sobre ela, mas a igreja também. Nós, o conselho, se nós não tratarmos, não disciplinarmos, então nós temos que ter mais ousadia no resolver problemas. Então, às vezes, assim, essa questão que o irmão falou, às vezes demora muito. Eu sei que a nossa igreja é burocrática, tem papel, mas tem aquela coisa mais assim, que a gente deveria ser mais entre nós mesmo. Se realmente eu fiz alguma coisa, o irmão procurar mais rápido, tentar resolver. Já existe uma burocracia, né, toda, mas às vezes tem problemas que até prescreve, segundo o Código de Disciplina, porque um pecado que você cometeu e passou 2 anos, o conselho não pode mais tratar. Você nem lembra mais às vezes. Acontece problema, a pessoa ficou chateada e aconteceu uma confusão. O tempo vai passando e tal, não resolve, continua a vida que segue, o pessoal continua ceando e com raiva do outro, sei o quê. Daqui a pouco passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém nem sabe. Você nem lembra mais o que você fez quando a pessoa disser. Você nem percebeu o que tinha feito. Aí, você fez isso, eu não gostei. Você nem lembra mais o que foi. Então, isso é assim, a gente precisa ser mais incisivo. Né? O irmão, às vezes, o presbítero está aqui exortando. Sim, né? Está exortando. Mais incisivo, aqui é a queima-roupa, os irmãos não estão vindo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quem deveria ouvir é os que, muitos deles, a grande maioria, que não estão aqui também. Né? Então, a gente precisa, em algum momento, chegar aí num ponto que a gente consiga, de fato, ser mais ágil, né, mais direto. Claro que sempre vai ter algum delay na tratativa de problemas, porque a gente está entre pecadores e isso vai acabar acontecendo de alguma maneira. Então, pecados não podem ser deixados descontrolados, né, principalmente pecados escandalosos, porque a igreja incorre no desagrado de Deus e pode atrair a disciplina, a ira de Deus disciplinadora sobre nós. E último ponto, que é a gradação dessa censura, a seção 4. Para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa. Então, há uma ordem que tem que acontecer. Primeiro, repreensão. Depois, suspensão do sacramento. E terceiro, exclusão da igreja. Então, você não já exclui de uma vez alguém. Muita gente quer isso, né? Muita gente fica torcendo, não exclui logo. Não, não é assim. O irmão tem que ser exortado em primeiro lugar. Né? Aí o conselho tem que fazer todo o trâmite, exclui do sacramento. E, por fim, a exclusão da igreja. Então, quando você for excluído do sacramento, saiba que o negócio já está grave. E o próximo passo é você ser excomungado.
E na linguagem teológica e bíblica é você ser excluído do reino dos céus, da igreja visível que representa esse reino. Então, tem uns outros versículos citados aqui, eu já li a maioria, então eu vou seguir para a exposição para a gente concluir e então encerrar a nossa classe aqui. Então, ele diz aqui, citando 1 Pedro 4,8, que o amor cobre multidão de pecados. Então, não é qualquer pecadinho, irmãos, que deveria gerar. Também a gente pode se perdoar coisas menores, sem ter que ter um processo disciplinar. Então, não deveria, por qualquer pecadilho, a gente tudo levar para o conselho, para a disciplina. A disciplina deve ser reservada para pecados grosseiros, hediondos, públicos, escandalosos, que trazem desonra a Cristo e a sua igreja. Então, como o irmão falou, coisa menor, tenta resolver ali já em loco, procura o irmão, conversa, resolve ali. Entendeu? Aquilo que chega para o conselho tratar, de fato, devem ser coisas realmente que não consiga se resolver entre os irmãos ali diretamente. Ok? Então, a igreja não salta para o estágio final de excomunhão na primeira instância da disciplina, mas procede por graus, esperando a cada etapa da disciplina o resultado desejado, que é o arrependimento. Então, quando você está sendo exortado aqui a cada domingo, a expectativa, por que não vai logo e tal? A gente às vezes está na expectativa que você mude ali, se arrependa. Mas aí não aconteceu. Foi exortado diretamente, tal, não aconteceu. Aí o conselho, temos que como conselho começar a considerar a possibilidade de notificar o irmão e publicar que o irmão está excluído da comunhão. Está suspenso. Está quebrando o mandamento tal. Está prejudicando, está vivendo desordenadamente, está prejudicando a boa ordem da igreja. Então, isso poderia acontecer. O irmão não está nem aí. Excomunga, exclui da igreja, via disciplinar, né, com censura. Então, é um processo que pode levar a isso. Em todo esse processo duro, que ninguém gosta e ninguém se agrada disso, ninguém gosta de fazer isso. Você acha que eu gosto de ter um prazer em ficar resolvendo essas coisas? Não. É ossos do ofício. Mas em todo esse processo, o alvo é que a pessoa se arrependa e se volte para Cristo, né? Se volte para o Senhor Jesus Cristo. Então, o método adotado de disciplina deve levar em consideração a natureza do erro, as faltas da pessoa, a reação à correção. Né? Então, a gente tem que ver, a pessoa se arrependeu de imediato, tem um atenuante, então você tem que ver. A pessoa está endurecida mais ainda, tem que endurecer mais ainda. Então, tem que seguir um método de acordo com a natureza do erro, da falta. É uma falta pública, todo mundo na cidade ficou sabendo, desonrou o nome de Cristo na cidade toda. Então, a igreja tem que tratar publicamente. É algo particular, deu para resolver, que não necessitou, pode se tratar particularmente também. Entendem, irmãos? Então, é necessário que entendamos essa seriedade dessas coisas, porque Deus vai tratar também, claro, se a igreja não tratar, mas nós devemos fazer o nosso papel. Então, Davi, o caso de Davi, foi o que Deus fez com Davi. Diz, o teu filho vai se deitar com as suas concubinas a céu aberto. Deus envergonhou Davi publicamente. O próprio Deus envergonhou ele. Veja lá a disciplina de Davi como é que foi. E ele aprendeu, ele levou uma sola boa de Deus e aprendeu que não vale a pena pecar, transgredir. Aprendeu a temer a Deus por meio disso. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer isso. Mas é o papel da igreja cumprir a sua função, né, e não ficar esperando nessas providências aí, embora a gente sabe que Deus é soberano para agir dessa maneira. Ok? Então, algumas vezes a admoestação resolve, acabou, resolveu. Repreendeu, funcionou. Outras vezes não. Certo? E aí pode levar à exclusão. É também o que Jesus ordenou, a exclusão, com os que se recusam a escutar a igreja. E o que Paulo informou a Tito a fazer com pessoas facciosas que ignoravam. Então, esse é um limite do nosso amor, né? Se é que a gente pode falar nisso. É um limite da função da igreja. Pessoas que não querem ouvir, facciosas, que tapam o ouvido.
é o que cabe, é o que pode ser feito, excluir. A gente não pode querer, irmãos, ir além ser mais sábios do que Cristo e além da palavra, do que a palavra determina. Claro que ainda aí a nossa esperança é que esse pecador se arrependa. Mas eu não posso ficar conservando na comunhão alguém que está nessa situação de impenitência. O problema não é pecado, porque todos nós pecamos e o crente vai ter pecado. É a impenitência, certo? A impenitência que gera todo esse espírito faccioso, rebeldia. Isso não pode ser tolerado no contexto da igreja. Isso vai fermentar a massa, certo? Isso vai trazer problema, desonra a Cristo e desordem, né? Todo esse caos que está aí. Então, nós temos que lutar. Tem até um material, né, falando dessa dificuldade que o presbítero Romeu falou, que está na minha lista e um dia eu quero ler, de um filósofo aí, acho que ele é secular, falando dessa dificuldade, que tem um livro dele que o nome é Podres de Mimados, né, que é uma era sentimental, e ele diz ali algo assim, que nós vivemos na época dos novos bárbaros, ou seja, as pessoas vivem cada uma por si, no seu subjetivismo, no seu sentimentalismo, e não se submetem, né, a Deus, a sua palavra, a Cristo. Então, mas a igreja, irmãos, a gente não é igual ao mundo. Mas todo mundo lá é assim, todo mundo faz assim, essa é a tendência. Mas a gente é diferente. A gente tem a palavra como regra de fé. Se o povo está aí com esse sentimentalismo, aceita, não suporta, então, assim, a gente tem que dizer, então não venha ser cristão, não venha para a nossa igreja. Ou então, em algum momento, você vai ser excluído, que você não suporta, não aguenta seguir a Cristo, submeter à disciplina. Você fez votos sobre isso na sua recepção. E Deus não pode estar se agradando dessa rebeldia. Ok? Então, isso deve gerar temor. Todos nós precisamos ser mais santos, organizar a nossa vida, disciplinar a nossa vida pessoal. O primeiro passo da disciplina é a autodisciplina. Você tem que se governar, se autodisciplinar. Organizar a sua vida. Segundo passo, organizar a sua família, seu lar, seu negócio. Colocar em ordem seu negócio, seus afazeres. A igreja também tem que ter ordem. Também tem. E isso glorifica a Deus, santifica o nome de Deus. As pessoas vão ter curiosidade. Como é que você vive assim, tem essa ordem, busca a Deus? Então, seu trabalho é tudo bem cuidado, organizado. Na igreja há uma ordem, há um zelo. Isso é ser sal também, ser sal e luz da terra, né? Sal do mundo, né? Sal da terra, perdão, e luz do mundo. Irmãos, o tempo como é que está aí? Acho que já Gabriel, irmã Erlaine querem perguntar, não sei como é que está aí o nosso tempo, a paciência dos irmãos aí. Diga lá, meus irmãos, falem aí na ordem aí. Acho que foi a Erlaine que levantou, depois Gabriel e Emerson não tinham visto, não. Já é 11h40 já? Sim. Então, a excomunhão, diretamente, era da igreja visível, só que há uma relação tão íntima dessa autoridade, dessa autoridade que é real, espiritual, que isso é um indício forte, fortíssimo, de que essa pessoa ela está fora também, ela não é uma pessoa verdadeiramente convertida, ou é um crente que está em apostasia. O ideal seria ela voltar para a igreja de origem e ser restaurada lá, e depois mudar. Agora, se ela estiver num lugar que não pode, aí haver alguma comunicação. Então, se a pessoa mudou de país, e lá ela não tem como voltar lá para aquela igreja, então ela vai ter que ser acompanhada, manifestar frutos de arrependimento, para poder... Mas, assim, tem que ser dito isso. Né? Tem que ser dito isso.
Porque às vezes, assim, no meio evangélico, como tem essa questão do sistema de apelo, as pessoas mesmo, elas, não, eu estou em comunhão com... Elas mesmo que determinam. Eu aceitei Jesus, estou em comunhão. Saí da igreja, me desviei, quebrei. Aí agora eu quero voltar, eu vou lá e aceito o apelo e estou em comunhão. Elas mesmas administram essas coisas. E não está esse julgamento, então ele é importante, das autoridades, dos conselhos e tudo. Então é importante que essa pessoa passe realmente por um conselho fiel. Se houver possibilidade, ela voltar para o conselho de origem. Certo? Se houver possibilidade. Então, assim, é complicado você dizer que ela foi expulsa da igreja invisível, porque há o caso de alguém eleito que pode estar num momento de apostasia. Então, assim, é um caso muito específico. Mas eu creio que a via de regra, uma pessoa que chega a esse ponto, há uma chance grande dela não ser uma pessoa nascida de novo. Porque um crente, irmãos, uma marca do crente, irmãos, central é o temor de Deus. Ele teme a Deus. Não é temor do pastor da igreja presbiteriana. Então, um crente, ele vai querer se submeter a Deus, resolver o seu problema e mudar de igreja. Ele quer sair, ele não está mais assim, ele teme a Deus. Aquela censura, ela não é brincadeira. A censura, irmão, você está em pecado, não é sério. Então, um crente, ele vai temer a disciplina de Deus. Ele não vai querer viver excomungado ou excluído da igreja visível também. Porque isso é sério. Diga lá, Gabriel. Emerson. Para concluir, eu não vou poder mais abrir porque o tempo não permite. Hã? Se a pessoa foi excomungada na igreja e ele sentiu tão ofendido que ele sai da igreja. Não é para ele, se ele está para outra igreja, ele não tem que levar um documento marcado com a referência, porque uma pessoa, um crente dentro de uma igreja, ele é mesmo que um funcionário de uma empresa. Sim, a ideia da carta é justamente para poder trazer essa referência, né? Mas muita gente chega numa igreja e não apresenta, não diz nada, ou ele não traz a carta. Ela está falando de alguém que está desviado, que foi excluído já. Então ele não tem vínculo para trazer carta. Então tem que se perguntar, você já foi crente, já estava numa igreja? Agora as pessoas têm que abrir também, porque muita gente chega, como quem não quer nada. Não, já fui de igreja tal, mas não conta. Que deu trabalho lá, que foi excomungado, não conta. Então, se você tiver o telefone do pastor ou daquela igreja, é bom o pastor ligar, o secretário do conselho ligar. De onde é que esse irmão vem? Dava trabalho lá? Né? Só que às vezes é uma seita, às vezes é a igreja romana, aí você não vai ligar para o padre, né? E aí, seu padre, como é que estava? O irmão aí era bom, era irmão fiel mesmo, aí dava o dízimo aí na igreja católica. Você não vai fazer isso, né? Então, assim, a gente vive nesse contexto, né? Dessa confusão aí, tudo. Diga lá, meu irmão Emerson. A gente já estudou aqui a questão da ceia do Senhor, né? A gente viu quão maravilhosa é a visão formada e tal da ceia do Senhor, e que a gente pode ver que ela é tanto um meio de fortificação na fé para os irmãos da igreja, né? Quanto um meio de perdão, de santificação, né? Para os pecadores que se arrependem dos seus pecados, né? Que buscam perdão dos pecados. Com base nisso aí, pastor, é sensato uma igreja excluir um irmão ou uma irmã claramente penitente, que busca arrepender dos seus pecados, desse mais excelente, ou um dos mais excelentes meios da graça para isso? Não entendi. É excluir do sacramento? Isso. É sensato uma igreja excluir um irmão penitente, né, que está buscando o perdão do seu pecado, buscando a redenção desse meio, que é um dos mais excelentes para isso. Então, o conselho tem a possibilidade de analisar isso, de julgar, porque assim, às vezes o irmão ele está manifestando uma penitência, mas ainda pode ser, o conselho pode dizer, mas ainda é superficial essa penitência, o irmão precisa de um quebrantamento maior. Então o conselho pode, de alguma maneira, porque assim, a gente tem que entender, confiar, eu sei que a ceia é o principal meio de graça, mas Deus é soberano, não é o único meio, né? E mesmo nesse momento, Deus pode usar outros meios e tudo mais, e para vindicar a glória de Cristo, por alguns motivos o conselho pode decidir isso. Mas aí cabe a cada caso, né? Cabe a cada conselho.
A pessoa que está recebendo essa disciplina, que é dura, e ela sente que é muito grave isso aí, eu creio que ela deve aproveitar, mesmo que ela não veja assim, poxa, eu fui penitente, estou sofrendo essa situação. Então, assim, eu penso assim, que ela deveria aproveitar esse momento para se dedicar à leitura, à oração, e entender que Deus é soberano, Ele pode usar os outros meios, a pregação e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma coisa complexa que não recai num julgamento único, como nós somos conciliares. Então, eu particularmente respeito a decisão do conselho com relação a isso. É claro que as igrejas, irmãos, o que a gente está falando aqui, a gente vem de uma confusão, de uma falta de base doutrinária. Então, você não vira um transatlântico de um lado para o outro em 5 minutos. Então, a igreja vem de uma falta de doutrina, de uma falta de preparo, de treinamento. Os presbíteros ainda não pararam para refletir profundamente sobre todas essas implicações. Então, às vezes, pode acontecer de uma exclusão de alguém. Vamos dizer que você está colocando o caso de alguém que manifesta arrependimento genuíno, puríssimo, ele se converteu mesmo ali já daquele problema, e ainda assim é excluído da ceia. Então, pode ser que aquele conselho tenha sido duro em demasia com aquele irmão. Mas Deus é soberano e aquele conselho também está sendo trabalhado, e Deus vai usar aquela circunstância de alguma maneira. Mas, às vezes, pode acontecer também que Deus, na sua soberania, aquele conselho tendo consciência ou não, usou aquela decisão para mostrar para aquele irmão que é grave, para ele entender que não está participando da ceia, que ele está numa situação crítica, que ele tem que mudar de vida, se arrepender e buscar em Cristo libertação daquele problema, porque ali ele está num limiar que o próximo passo até é uma possível excomunhão da igreja. E isso é gravíssimo, isso tem a ver com o bem-estar eterno dele, porque pode implicar, né, numa perdição de sua alma. Sim. Sim. Então, o caminho, segundo a natureza do crime e o demérito, para o impenitente é a expulsão. É o fim da excomunhão completa da igreja. Não só da ceia. Porque a ceia já porque a suspensão da ceia já é uma excomunhão. Já é também, um tipo de excomunhão. A comunhão do corpo e sangue de Cristo, se você é retirado, você está excluído. Né? Isso. Quem não bebe do meu sangue e no meu corpo não tem parte comigo, é o que Cristo Isso. Então, de repente, a penitência que essa pessoa está precisando seja uma penitência maior ainda, né? E ela pode usar essa exclusão dessa comunhão, ela procurar sentir o peso disso, né? O peso de estar excluído, de não participar, que o pecado causa isso, né? A separação. Então, eu creio que é possível ser usado em meio a essas possíveis, né, falhas que nós somos humanos, dos concílios. Eu creio que a pessoa penitente, ela não vai jamais se perder no caminho, porque Deus vai conduzir ela. Então, mas o conselho deve tentar ver o caso. Se é uma pessoa totalmente arrependida já e tudo, às vezes a pessoa já vem de recaídas, então às vezes ela precisa de um tratamento mais duro. O conselho pode avaliar isso, entendeu? Irmãos, vamos orar para concluirmos então. Senhor, nós te bendizemos, porque nada somos, mas o Senhor nos amou e nos fez filhos, nos dignificou, nos tornou dignos dessa herança de sermos filhos e sermos parte do teu reino, dessa igreja visível, governada por Cristo, através dos seus oficiais. Que Cristo venha mais e mais reinar, venha o teu reino aqui nessa igreja, que em meio a Deus, sabemos que somos pecadores, em meio a essa confusão venhamos ser direcionados pelo Senhor, encontrar o caminho e nos aperfeiçoarmos nesse caminho que é teu. Assim nos dá um dia de paz, nos leva com a tua graça, nos traz a noite. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz até às 18. Sim, tem uma... irmão Francisco, palavra.